plástico. Tomara que não esteja valendo nada, nenhum prêmio, assim, surpresa, porque não sei não. Quem acertar mais ganha um Pix, hein? Ai, caramba, então eu acho que eu vou reformular aqui. Será que eu Tem preciso mais pensar 10 minutos. Ah, eu fui aqui, vamos ver. Qual você acha que é o nome dessa pessoa? Eu coloquei Felipe. Tá. Meu nome é Aguinaldo. Aguinaldo? Aguinaldo, é diferente. Cara, não ia acertar nunca. Eu coloquei que seu nome é Pedro. Pedro? É. Não posso. Eu já fico feliz, porque eu achei que você ia falar Yuji, alguma coisa japonesa. Por que Yuji? Assim. Ah, japonês, né? Olho puxado. Tipo Então, o do PlayStation? É, né? tipo isso. Ah, tá. Mas é... Felipe, Luiz Felipe. Luiz Felipe. É. Quantos anos você acha que essa pessoa tem? Cara, eu chutei 26. Graças a Deus. Ufa! Acertei? Não. Não? Eu tenho 30 anos. 30? É, mas eu fiquei feliz. Ah, vamos ver se Eu coloquei que vou você feliz. tem 31. Cara, 31. 31? Ainda. Se fosse daqui um mês e pouco. Aliás, se fosse daqui um mês Eu e pouco. senti isso, que Cara, daqui que você ia fazer 32. Que legal. Putz, que legal. Qual você acha que é o filme favorito dessa pessoa? Cara, isso aqui é uma pergunta muito injusta. Porque uma que, lógico, que não teria como acertar. E eu sou péssimo de filme, eu não assisto tanto assim. Então, cara, coloquei alguma coisa relacionada a Marvel, DC, essas coisas. Mas não sei se pelo menos pode passar um pouquinho perto, sei lá. Não, eu gosto muito de A Escolha Perfeita, que é mais musical. Musical, É. eu sou péssimo de filme, então assim, eu não... Mas eu fui pela mesma linha, eu coloquei que você gosta de Os Vingadores. Sério? É, todo mundo gosta de super-herói, né? Mas Então, não. nunca assisti, não tenho ideia. Inclusive Marvel ou DC, eu não sei quem é um, quem é o outro, não tenho Eu absolutamente também ideia. não, mas eu gosto de super-herói. Não, eu já não gosto. Meu filme favorito é Toy Story. Toy Story. E aí, óbvio que é muito fantasioso, mas assim, é mais pelo lado da memória afetiva e tal. Mas se fossem uns filmes atuais, eu gosto de filme que não tenha superpoder, que não tenha uma coisa assim do qual a gente não... sei lá, não exista assim no nosso universo, né? Então, sei lá, uma história, filme policial, esse tipo de coisa assim. Qual destino você acha que foi a melhor viagem dessa pessoa? Chutei a Disney. É, era Disney. Ah, era? Mas aí eu fui pro ano passado eu fui pro Texas realizar um sonho, aí virou o Texas. Putz, cara, que legal. Mas até então era Disney. Posso te perguntar o que você foi fazendo? Eu fui assistir o show da minha banda favorita, que tinha saído, que tinha acabado, aí voltou. Aí foi o primeiro show da turnê, eu fui. Cara, que legal. Eu coloquei que você... Pensei em algo no Nordeste, alguma coisa assim. Aí eu coloquei Jericoacoara. Ah, legal. Cara, eu não sou muito de viagem, eu sou mais caseiro. Eu só fiz uma viagem, então obrigatoriamente tem que ser essa. Eu fui pra Natal. Ah, pensei no Então, Nordeste, assim, uma praia. e tal, ok. Qual você acha que é o prato favorito dessa pessoa? Cara, genérico assim, tipo, sei lá, que tá na moda, comida japonesa. Eu não como nada de japonês. Sério? Nada. Se te conforta, eu também não. Não? Porque eu coloquei pra você também, sushi. Sério? Japonês. Então, é da hora, porque eu sou alérgico a frutos do mar, Jura? qualquer tipo de frutos do mar. Peixe também ou só frutas do mar? Qualquer coisa. Então, tem coisas que eu nunca nem experimentei. Tipo, camarão, nunca experimentei. O Isso. seu é? Desculpa? O meu é hambúrguer. Hambúrguer. É. Tipo, lanche artesanal, essas coisas? lanche. Então, McDonald's. Vale. Top. Então, o meu é, na verdade, eu gosto muito, mas eu não vou dar um prato em específico, mas é comida mexicana. Tipo, nada a ver, Legal. né? Assim, Não, mas legal. eu gosto muito de comida mexicana. Qual você acha que foi o melhor dia da vida dessa pessoa? Aí eu vi que você tem uma aliança. Aí eu coloquei o dia que você conheceu o seu amor. O dia mais importante pra mim foi o dia que eu comprei meu primeiro carro, cara. Uma Ferrari, assim, vermelho. Puta, era um Fiesta 97, muito velho, assim. Eu acho que eu gastei mais pra arrumar do que pra comprar. Mas, assim, ele me trouxe muita coisa boa, no sentido de liberdade, de poder ajudar em casa, tipo assim, não ter que ir no mercado de a pé, fazer uma compra, sabe? E aí, tipo assim, parece comum. Mas pelo fato de eu ter trabalhado bastante, assim, pra conseguir um dinheirinho, pra... enfim, né? Então, assim, foi um marco e eu não esqueço. Tipo, teve viagens, teve outras felicidades, namoro, faculdade, algumas outras coisas, mas essa data, assim, a data, o dia específico eu não me lembro, mas essa época, assim, da minha vida eu me lembro bastante, assim, foi bem legal pra mim. Eu olhei, eu vi você de aliança, falei, cara, não deve ser casado. Não sei se tem filho, né? A gente associa, então eu falei, algum término de algum curso, faculdade ou alguma coisa relacionada na área de estudos, porque eu sei que dá um trabalho,
E aí, sei lá, de repente foi um... Na realidade foi o dia que eu fui pro show lá no Texas. faz sentido pra caramba. E tem muito do que você falou, porque a gente fala que, por exemplo, você falou, parece material, mas tem todo o suor, tem toda a conquista. Então pode ter sido só um show, mas teve toda a sensação de liberdade, a sensação de reviver um sonho. Então, pra mim, ali, era eu com eu mesmo, assim, é quando eu me encontrei. Qual você acha que foi o pior dia da vida dessa pessoa? E aí eu coloquei que foi quando você perdeu alguém muito próximo. Foi mesmo. Eu acho que é comum, assim, da gente, sem conhecer a pessoa, imaginar que é esse tipo de coisa, né? Mas foi, cara. Acho que o pior dia foi o dia que eu perdi a minha avó. Fui criado com vó, né? Assim, e criado mesmo, não é que tipo, fui criado com a minha avó, passava os fins de semana lá e tal. Não, eu realmente fui criado. Acho que desde os 2 aninhos de idade, eu mal me lembro, né? Até meus 30 anos aí, mais ou menos. E não teve um dia em específico, ela teve um AVC. Então foram alguns dias, assim, foi breve, acho que foram 11 dias, mas... Então não sei te dizer se foi o dia que eu recebi a notícia, se foi o dia que os médicos fizeram uma cirurgia mais invasiva, ou se foi realmente o dia da partida, não sei o dia. Mas essa lacuna de tempo, assim, com certeza foi o pior dia da minha vida. Eu não queria colocar isso, porque eu falei, ele é tão jovem, né, não sei se ele foi criado com vó, porque é mais comum, né, vó e vô, a gente perder. Mas como você tem muita cara de jovem, eu falei, será que ele já perdeu alguém? Mas não sei, né? Como tudo é tão imprevisível, eu coloquei também que o pior dia da sua vida provavelmente foi quando você perdeu alguém, assim. Minha avó morreu e foi o segundo pior dia da minha vida. Ela foi bem parecida, assim, ela teve um infarto, aí depois ela teve outro infarto. Nesse período de tempo a gente já não reconhecia mais ela estava muito doente. Mas o pior dia mesmo da minha vida foi quando eu descobri que eu estava com câncer de pele. Então eu sofri muito entre uma cirurgia e a outra. Foi um câncer nada agressivo, assim, eu tirei uma pinta que tinha... Ela era atípica, então ela estava desenvolvendo câncer. Então quando eu descobri que eu tinha esse câncer, pra mim meu mundo caiu. Foi no meio da pandemia, então depois deixou uma cicatriz enorme e tal. Então esse dia eu sofri muito mais. Qual deve ser o maior medo da vida dela? Aí eu coloquei que é não conseguir alcançar sua meta profissional. Foi. Até a perda da minha avó foi. Meu maior medo hoje é o medo da morte. Dos meus familiares, né, de quem eu amo, mas principalmente da minha. Porque eu acho que ia ser muito injusto eu deixar meu avô, que tá sozinho, né? Depois da minha avó, meu avô ficou sozinho. Eu sempre morei com eles, então hoje moram eu e ele. Faz tempo que sua avó morreu? 2021, setembro de 2021. Alguma coisa. Faz 2 anos, e pouquinho aí. E aí eu moro com ele, né? Eu tenho meu pai, que meu pai vem lá em casa frequentemente e tal, né? Que é filho dele, filho do meu avô, que no caso é por parte de pai. Mas o meu maior medo é ir, assim, não deixar, porque os papéis se invertem, né? Eles cuidaram de mim, trocaram fralda e levaram pra escola e tal. E hoje eu cuido um pouco mais dele. Além disso, porque eu também acho muito injusto, eu acho que seria muito injusto. A minha avó e o meu avô, eles perderam 4 filhos. E aí, em 1992, eu nasci, neto, legal, né? Primeiro neto. E pouco tempo depois, né? Uns 2 anos, eu acho que eu comecei a morar com eles. Eu passei a ser filho deles, né? Porque, enfim, né? Desde pequeno, né? E, sei lá, vai que eu tô atravessando a rua aqui agora, vou embora e um carro me atropela. Pô, eles perderem mais um filho. E aí, né, na idade que ele tá, né? Eu não sei... assim, qual que seria a reação. E aí eu fui por essa linha também, que o maior medo da sua vida, sem antes conhecer, eu já tinha escrito, né? Mas ainda eu acredito que seja perder alguém da família, algum ente querido. Meu maior medo eu saí de um trabalho recentemente onde eu não tinha vida. E eu lembro muito de poder andar na rua assim e ver as pessoas indo pra casa pra dormir e voltar pro trabalho. Esse é o meu maior medo. De voltar a ser esse tipo de gente. De voltar a ser... Eu sei que tem muita gente que não tem escolha. Mas hoje eu tô desempregado, vivendo de freelancer. Hoje eu escolhi viver minha vida. Viver meus amigos, viajar. Se ela pudesse ter apenas um pedido a ser realizado, tipo um gênio da lâmpada, o que você pediria a ela? Aí eu coloquei uma viagem com toda a família pra um lugar muito diferente. Se eu tivesse um pedido pra fazer, que as pessoas encontrassem o seu propósito. Muito por conta de função do trabalho, porque, criado com vó é mimado. Cara, porque eu não fazia absolutamente nada em casa. E agora eu tenho alguns afazeres.
E eu nem trabalho tão longe, eu trabalho em São Bernardo. E moro aqui em Santo André. 40 minutinhos, 1 hora, vai, no máximo, de carro e tal. Mas é 1 hora, né? Então 1 hora e 1 hora volta, você perdeu 2 horas do dia. Você trabalhou 10, já são 12. Dizem os especialistas que você tem que dormir 8. E aí, cara, você não faz comida, você não lava roupa, você não arruma casa, você não faz uma academia. Não vê uma série. Então, assim, se eu pudesse, tipo, ter um pedido, assim, pra ser realizado, pra pedir, né, pra algum gênio da lâmpada realizar, é que eu, né, enfim, e as pessoas encontrassem um propósito pra poder viver a vida, assim, ou um pouco mais livre, igual você falou, então eu achei fantástico, ou, assim, que se realizassem mesmo no trabalho, que passar 12 horas lá dentro de uma empresa, ou seja lá o que a pessoa estivesse fazendo, não fosse um peso, um incômodo. Então, assim, achei fantástico isso daí que você me falou, porque é bem sobre isso, o momento que eu vivo. Pra mim, assim, é muito nítido o cara que ele é um pouco mais fechado, um pouco mais mal-humorado, ou enfim. E aí eu te achei good vibes, assim, achei você simpático, tal, sorridente. Aí eu coloquei que um pedido seria um pedido, assim, mais coletivo, tipo, pro universo. Tipo assim, felicidade, que não houvesse injustiça. Eu acho que seria alguma coisa nesse sentido, mas hoje eu pediria estabilidade para poder empregar meu tempo naquilo que eu quero. Então, talvez não precisar mais de dinheiro. Fantástico. E aí eu acho que o não precisar muito de dinheiro entra muito nisso de poder fazer uma atividade social, participar de criar uma ONG, fazer alguma coisa, mas e viver de uma maneira diferente, assim. Não viver em função do dinheiro. O que Deus significa pra você e qual a importância da fé em tudo que você viveu e vive? Eu tô curioso pra saber a sua, mas como eu tenho que falar de mim, sim, frequentei a igreja quando mais novo, até fiz a catequese, primeira comunhão e tudo mais, fui na missa, em um curto período assim frequentei grupo de jovens e tal, mas muito pouquinho assim, então eu tive contato, mas não foi o caminho que eu segui, assim, eu não me encontrei, assim, nessa área realmente de frequentar e tal, mas eu tenho minha fé, tenho muita fé. Você perdeu a fé depois que você morreu? Não é que eu perdi a fé, mas, assim, o que Deus significa pra você, né? E a minha fé ficou um pouco abalada, a minha crença em Deus. E aí a minha avó, apesar da idade, e eu sempre me preparei pra isso, sempre me preparei desde jovem, mas apesar da idade, ela tinha muita vontade de viver. Em setembro de 2021, foi, assim, perto de acabar o Covid, entre aspas, não acabar, mas eu acho que o pico foi em março de 2020. Então, março de 2021 já tinha completado o ano, já tinham as restrições para sair de casa, vacina e tudo mais. E ela sempre foi muito ativa. E ela tinha muita vontade, assim, de viver. E aí, quando estava acabando o Covid, ela falava, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tal. E ela estava completamente saudável. O meu avô já estava até um pouquinho mais cansadinho, assim, mas ela estava completamente saudável. E aí, um determinado fim de semana, eu fui dormir fora de casa, fui dormir na casa da minha namorada e tal. E aí ela passou mal, teve um AVC, né? E foi pro hospital e nessa lacuna de 11 dias, assim, ela se foi. E aí eu não me entendi, assim, o porquê. Eu acho engraçado, porque normalmente quando alguém morre, a gente se prende à fé, né? Eu acho que, não sei, pelo menos pra mim. Por exemplo, quando minha avó morreu, a fé é um ponto de refúgio. Deus é um ponto de pensar que ela está agora num lugar melhor. Não é que eu deixei de acreditar, mas a parte de justiça, assim, né, na questão da fé, me pegou um pouco. Eu sempre falei, não, Deus é justo, pô, não, fica tranquilo, tá acontecendo isso é porque vai vir alguma coisa X ou Y, porque Deus sabe o que faz, e não tô dizendo que não sabe, mas assim, e quando não é com a gente é mais fácil dar conselho pros outros, né? No caso da minha avó, apesar da idade, como ela tinha muita vitalidade, eu não consigo entender assim o porquê. E tem tantas outras pessoas que não tinham a vitalidade dela, e eu não tô dizendo que merecem ou não estar vivas, né? Longe disso. Mas eu não consigo entender assim ainda o porquê. Talvez eu entenda em algum momento, assim, daqui uns meses, alguns anos, mas hoje eu ainda, nessa questão da fé, eu não consigo entender. Eu sou uma pessoa que eu fui criado em ambiente religioso, então minha família ela toda era evangélica. Eu estudei em vários colégios religiosos, então eu estudei em colégio luterano, estudei em colégio de freira 2 vezes, e tudo isso me afastou da religião. Então, ao invés de me aproximar, me afastou. Toda religião, eu acredito em Deus, eu acho que no final das contas todas as religiões falam do mesmo Deus, e são percepções diferentes, vivências diferentes,
localidades diferentes, mas eu não consigo encontrar, por exemplo, acolhimento dentro de uma igreja. Até porque eu sou gay, até por várias outras coisas, mas eu não consigo enxergar, eu não consigo achar que, por exemplo, a igreja evangélica é um lugar pra mim. Seguro. A igreja católica hoje eu sinto mais proximidade, mas eu não consigo. E nesses últimos anos eu tenho visto muito sobre espiritismo, sobre essas coisas. Não sei até onde eu acredito, eu não sei até onde vai, mas eu me aproximei muito. E aí eu sei que eu acredito em um Deus, mas talvez não seja o Deus que essas pessoas acreditam, sabe? Não seja essa palavra que as pessoas fazem e tudo, porque as pessoas justificam muito o que elas fazem com Deus, né? E aí, muitas vezes são coisas ruins. Sim. Então eu acredito, estou longe das igrejas e das religiões por escolha, não acho que nenhuma me represente, mas eu acredito muito em Deus, acredito muito num lugar melhor, num propósito. Pra você viver Cara, eu acredito muito em que viver é diferente de estar vivo, né? A partir de segunda-feira, eu tô com um horário reduzido no trabalho. Trabalho com RH, CLT, normal. Você já deve saber, né? Por sinal. Só que o meu avô, ele tá muito cansadinho, assim, né? E aí eu instalei, tipo, uma câmera lá em casa, eu consigo, tipo, dar uma olhada e tal. Só que eu já cansei de chegar em casa e, pô, as panelas tá no fogo, uma fumaça, cheiro de queimado. E aí começou a ficar difícil, cara, e aí eu falei, pô, vou pedir a demissão. Tem uma modalidade de mútuo acordo, né? Então você não recebe seguro, o chefe te paga menos, mas você consegue sacar o seu fundo de garantia. E se quiser fazer nessa modalidade do acordo, você não vai pagar as multas e tal, mas pelo menos eu saco meu fundo de garantia, eu consigo ficar 3 meses em casa. Eu tenho um bico, assim, de fotógrafo, tiro foto de esportes e tal, sou apaixonado por esportes. E aí isso é uma segunda fonte de renda, né? Eu falei, cara, eu me intensifico nisso, porque eu vou, tipo, faço uma horinha de jogo, volto pra casa e trabalho do computador, né? Editando as fotos e tal. E aí eu tô perto do meu avô, né? Pra mim, viver realmente é aproveitar tudo que a vida pode te oferecer, que não seja só o trabalho, ou parece até mau coração, mas assim, só a família, né? Só o filho e tal. Eu acredito muito na individualidade de cada um, você tem que ter um momento pra si. Pra fazer isso, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Igual você tá fazendo. Então, cara, eu acho fantástico. Talvez eu atropelei. E aí eles foram muito legais comigo, eles reformularam meu contrato de trabalho. Então eu tô trabalhando das 8 às 2, sem horário de almoço, com um salário proporcional para tal, porque ninguém também, né, ia me deixar com o mesmo salário e tudo mais. Então eu consigo sair 2 horas da tarde, cara. Então, desde a segunda-feira, tá sendo muito novo pra mim. Então eu consigo chegar em casa super cedo, aí eu chego, pego meu cachorro, vou passear na rua. E aí o viver tá muito nisso, assim, pra mim. Tipo, de poder aproveitar o sol. Agora eu posso levar o meu avô pra passear com o cachorro junto comigo, tipo, lá na calçada, pra ele tomar um sol e tal, porque ele não desce muito pouco, porque ele tá debilitado e tudo mais. Eu posso almoçar com ele agora. Eu coloquei liberdade. Então, viver é liberdade. Eu quero poder almoçar com meu avô, eu quero poder agora... Obviamente, a gente trabalhou muito tempo da nossa vida, a gente vai querer trabalhar uma hora ou outra. Sim. Mas eu quero escolher a hora que eu quero trabalhar. Eu quero escolher a hora que eu quero me dedicar só pro trabalho, mas eu também quero escolher a hora que eu quero ir viajar com a minha mãe. Fantástico. Ou eu quero ficar em casa, assim, de boinhas. Então, pra mim, viver é a liberdade de eu poder escolher. Posso te fazer uma pergunta em cima disso? Porque eu me identifico. Então, talvez, não sei se você tenha a mesma dor e talvez tenha uma resposta. Você não se sente, talvez não internamente, mas por causa dos outros falando, não sei se você costuma ter esse tipo de conversa com amigos e tal, você não se sente um vagabundo? Porque quando os outros me olham assim, falam, pô, cara, mas assim, você sempre trabalhou, mas tem que trabalhar e tal. E minha família, então, piorou. Minha família no sentido do meu pai e meu avô, porque são antigos, né? E tem que trabalhar, e tem que tal. E eu falo, cara, mas não tem que. Eu trabalhei 10 anos numa empresa de viagem de formatura. E aí eu trabalhava 1 mês, 2 meses em Porto Seguro e depois voltava. Para as pessoas isso não é um trabalho. Sim. Então acho que desde muito cedo eu fui treinado ouvindo as pessoas falar, mas isso é moleza. Então as pessoas não achavam que por muito tempo o meu trabalho foi ficar na piscina com adolescente, dentro da piscina. Sim. Mas o que é seu trabalho? Ficar com eles, curtir com eles. E aí por muito tempo eu fui indagado sobre isso. Mas isso não é trabalho, quando você vai trabalhar de verdade? E quando eu fui trabalhar de verdade, eu vi que eu falei, isso daqui é trabalho de verdade? É tipo viver nesse escritório trancado? Então desde muito cedo as pessoas sempre perguntaram, mas você não tá procurando nada? Não tô procurando nada, eu sou freelancer.
tipo, esse é o meu trabalho, essa é a minha escolha, né? Mas vai ter, e principalmente, por exemplo, os mais velhos, né? Meu Sim. pai, ele pergunta, mas você vai ficar desempregado? Mas, pai, eu tô ganhando dinheiro, sabe? Porque pra ele é bico, Sim, sim. pra ele é um bico, pra ele não é um trabalho. 12. Pra você, dor é, né? No caso, pra mim, eu gosto de umas frases, assim, e tal, né? Tem aquela frase muito clichêzinha, 2 palavras, né? Que é tudo passa, né? Então, felicidade passa, né? Então aproveita o momento, porque ela vai passar. E a dor também, você não precisa se prender totalmente a ela, porque ela vai passar. Cara, a dor não passa. Então eu comecei a fragmentar um pouco algumas coisas. Essa frase, por exemplo, ela faz sentido até aqui, aí daqui pra frente ela não faz mais, porque essa questão de tudo é passageiro, tudo passa, a dor ela não passa. Agora eu tô conversando aqui com você, eu tô super inspirado. Então assim, eu não tenho nenhuma dor agora, achei fantástico a sua história. Mas em algum momento, no aniversário de falecimento, né, ou no Dia das Mães, né, a dor volta. Então eu acho que a dor ela é eterna, mas a gente escolhe os momentos, escolhe não, né, mas a gente consegue Você não acha que a dor vai virar saudade? Não sei. Talvez você sinta muito ainda, e você vai sentir. Mas pode ser que vire saudade só. Eu coloquei aqui pra mim, dor é estar de mãos atadas. Então, é você não poder fazer nada. Isso pra mim é sofrimento. Então, tô com uma dor de cabeça, tomo um remédio e passa. Se não passar e não tiver o que fazer, isso pra mim é sofrimento, sabe? Sim. Então, eu sofro muito quando eu quero que alguma coisa aconteça, mas eu não tenho poder sobre essa coisa, sobre essas pessoas. E estar de mãos atadas é muito sofrido pra mim. Talvez porque eu seja um pouco controlador, talvez. Mas isso é dor pra mim, de não poder fazer nada. Se você pudesse resumir a sua vida em uma palavra, qual seria? Mas eu acho que seria personalidade. Eu acho que por muitas vezes eu esqueci de quem eu era. O que eu gostava, o que eu queria, e acabei vivendo no piloto automático. Obviamente, tenho só 30 anos, mas eu consigo enxergar em alguns momentos da minha vida eu vivendo no piloto automático. E nessas épocas que eu vivi em piloto automático, eu deixei de ser quem eu realmente sou. Com base na história que você acabou de conhecer e na sua história de vida, deixe uma mensagem ou um conselho para quem estiver assistindo. O conselho, assim, com base em tudo que eu tenho vivido ultimamente e com base com o que você também me trouxe, eu acho que é confiar no processo e não desista dele. Então, a gente confiar no que está acontecendo, obviamente vai ser injusto em alguns momentos, mas confiar no processo e não se deixar a ficar em lugares que você não cabe mais. O conselho que eu deixo para as pessoas assim é procura o seu propósito, se tiver que errar, erra rápido para corrigir rápido, para depois dar tempo assim de você estar mais estável, né? E eu fico feliz que você conseguiu, pelo menos agora momentaneamente, né, essa liberdade. Tenho certeza que sua vida vai fluir mais, mas eu fico feliz que você não está preso assim, né, da maneira como você falou que você se sentia preso. Então, meu conselho é se inspira na sua história, erra rápido, corrige rápido e é isso. Você tá buscando também a liberdade. Tô no caminho. Legal, adorei. Aguinaldo. Felipe Aguinaldo, pode ser não. Adorei. Pode abraçar se quiser, se cumprimentar. Cara, que legal, é um prazer te conhecer. Prazer. Muito bom mesmo, viu? Me inspirador. Adorei. Fala pessoal, eu sou o Alan Gabionetti, sou psicólogo há 10 anos, trabalho na linha comportamental, sou idealizador desse projeto e o intuito é fazer com que essas histórias de vida possam transformar a sua. Espero que você tenha gostado desse episódio, espero que essas 2 vidas possam ter gerado uma ação de mudança na sua. Então vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, para que cada vez mais esse projeto possa crescer e alcançar tantas outras vidas que talvez precisam conhecer essas histórias que passarão por aqui. Os canais vão estar aqui embaixo e eu conto com a sua ajuda. Valeu!